Olá, amigos, já estamos chegando aqui nos 60 minutos, estamos começando já o jornal, hoje, dia 4 de maio, hein? Contamos com vocês aí do Face, estamos aqui na Cidadania, tocando aí a aquarela do Brasil já, é nosso prefixo, é isso aí, né? O pessoal já está chegando, hoje o Cláudio foi o primeiro que entrou hoje, hein? Ô, Cláudio, o Mano Cláudio. Começando agora o jornal, vamos lá. Treze horas e 4 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Estamos aqui no 104.9 da Rádio Comunitária da Estância Turística de Avaré. Estamos também na internet, estamos nos aplicativos www.radiocidadania.com.br, endereço do blog da Cidadania FM, com mais de 1.300 postagens, está muito legal o nosso blog. Também os aplicativos gratuitos, Radiosnet, TuneIn, tudo isso para que você possa ter a melhor cobertura jornalística e também a melhor música no seu rádio. Aqui nós tocamos o que é bonito, viu, pessoal? Não o que está na moda, né? Que a televisão só toca. Aqui não, aqui a coisa é diferente, a programação é para você relembrar, para você conhecer também os lançamentos da música popular brasileira. Já estão conosco o Cláudio Albuquerque, a Larissa Wolfini, o Rubens Gonçalves Mendes, Giovanni Antonangelo, todo mundo conosco, e vamos daqui a pouquinho compartilhar com outras páginas. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, amigas que aniversariam neste 4 de maio, Dia Internacional do Bombeiro. Teremos também as notícias direto de Brasília, as informações através da agência Rádio Web da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Vamos falar do depoimento da filha de Michel Temer. Maristela esteve na Polícia Federal e depois por 4 horas. Também as visitas que o ex-presidente Lula recebeu lá em Curitiba, da Gleice Hoffmann e do Jacques Wagner. Estaremos também explicando como será o julgamento da defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal. Será um julgamento virtual. O foro do privilegiado acabou para senadores e para deputados, mas foi mantido para o judiciário. Pode isso, Arnaldo? Deveria ser para todo mundo, diz a OAB. Também estaremos mostrando a liberação de Henrique Eduardo Alves, que já estava preso desde o ano passado. Ele que é muito amigo de Michel Temer. A Justiça Portuguesa liberou um cidadão português que Moro queria que fosse extraditado para o Brasil. Perdeu o Moro. Também estamos mostrando aí para vocês, estaremos mostrando a questão aí das buscas do prédio que caiu lá em São Paulo. E também o curto-circuito que teria sido a causa do incêndio. História hoje, vamos falar do São Floriano, padroeiro aí dos bombeiros e a importância dos bombeiros para a sociedade brasileira e de todos os países também. Além disso, estaremos mostrando no finalzinho uma entrevista com o urbanista que quer explicar para a gente essa questão da falta de moradia e também da segurança dos prédios, dizendo que não basta apenas a prefeitura fazer vistorias, como agora, após a tragédia, estão prometendo. Ok? Começamos então os 60 minutos com as notícias locais, também previsão do clima e muito mais. Apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São exatamente 13 horas e 8 minutos, agradecendo a NT Chaveiros, agradecendo também ao DI Ressonância Magnética, o escritório Esquina do Fórum, e o Miranda Tax, todos conosco, Farmaguide, Clínica
de vacinas do Largo São Benedito. São os amigos e as empresas aí que estão sempre apoiando a Cidadania FM, e a gente agradece sempre esses amigos. A NT Chaveiros tem o telefone 997-61-1501, 24 horas, fica na Avenida Paranapanema 263, a UDI Ressonância Magnética fica no quarteirão da Santa Casa, número 800, Mato Grosso, número 800, o telefone é 3732-3264, Miranda Táxi tem o telefone 24 horas, o WhatsApp também, 997-29-9608, e o escritório Esquina do Fórum fica pertinho lá do Coronel João Cruz, na Rua Paraíba, 1486, telefone é 3732-3514. Os amigos aí que estão apoiando a Cidadania FM. Vamos à primeira notícia de hoje, enquanto a gente compartilha com mais páginas dos amigos aí que estão no Facebook. Filha de Michel Temer, Maristela Temer, fez depoimento tentando explicar quem pagou a reforma milionária do Sobradão, aquela casa bonita que ela mora lá em São Paulo. Vamos lá. Filha do presidente Michel Temer, a psicóloga Maristela Temer, prestou depoimento de mais de 3 horas à Polícia Federal nesta quinta-feira em São Paulo. Ela foi ouvida em uma sala do pavilhão de autoridades do aeroporto de Congonhas. A psicóloga deu esclarecimentos sobre pagamentos em dinheiro por obras realizadas em sua residência, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Segundo Fernando Castelo Branco, advogado de Maristela Temer, ela esclareceu todas as questões formuladas pela autoridade policial e vai continuar colaborando com as investigações. O depoimento faz parte da Operação Scala, que apura possível corrupção envolvendo o MDBista e empresas do setor portuário. A reforma da casa da filha de Temer teria sido paga pelo ex-coronel da Polícia Militar e amigo do presidente, João Batista Lima Filho, preso pela Polícia Federal. Ele foi citado na delação da JBS, apontado como intermediário de propinas para o presidente e teria recebido R$1 milhão. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h11. Vou mandar um abraço para os amigos aniversariantes, os amigos aí que estão sempre conosco, né? Temos a nossa agenda de amigos da cidadania e também os amigos que estão no Face, como o Tatu, Antônio Ferreira da Silva, que está lá em Itapeva, a Vera Martinelli, a Helena Benedetti, também a Marlene Almeida, Giovana Gregório, a Adileia Claro Martins, Girlene Stati, Amanda Ferreira, Amanda Lamonier, Bia Cavessi e Silvana Calahani, ou Calahani, se preferir, né? A pronúncia é correta aí. Parabéns a todos os amigos que estão conosco e a gente já compartilhou com todas as páginas. Obrigado, Luiz Carlos Izzy Piedade, o Izzy Novaes, né? Irmão do Poio, né? Um abraço aí para o Izzy, e a Cláudia Quintiliano Oliveira, que também estão conectados aí com a Cidadania FM com 60 minutos. Quem faz aniversário hoje, 5 de maio, a Renata Alves, e também a Alice Camargo Correia, Alice de Camargo Correia, que é a mãe do Ademar. Tá aí, ó. Parabéns para os amigos, amigas que estão aí conectados conosco. Vamos a mais uma notícia. Nós temos aí que, a partir de hoje, abre prazo para votação do STF a respeito da questão da segunda instância, se deve esperar o transjulgado com relação à possível liberação do ex-presidente Lula, mais um pedido feito pela defesa. E começa às 0h desta sexta-feira esse prazo. A votação é um julgamento virtual, os 5 membros da segunda turma não vão estar fisicamente reunidos, eles têm prazo até o dia 10 de maio, virtualmente, para dar opinião se deve aguardar todos os recursos, o trânsito em julgado, para que a prisão de Lula se concretize, nesse caso do triplex. Portanto, os ministros da segunda turma da Corte, que são responsáveis pelo caso, terão até as 23h59 do dia 10 de maio para decidir a questão do julgamento virtual. São eles Celso de Mello, Edson Fachin, que é o presidente dessa turma, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Em geral, o julgamento em plenário virtual é usado para decisões sem grande repercussão e com entendimento pacificado. No entanto, a medida do ministro Edson Fachin
de enviar o recurso de Lula para o julgamento não presencial foi entendida dentro do tribunal como uma forma de ganhar tempo. A maioria dos integrantes da turma é contra o entendimento que autoriza a prisão após a segunda instância da Justiça. Em março, a turma também analisou outro recurso de Lula por meio eletrônico. O colegiado liberou acesso à defesa uma parte da delação premiada dos publicitários João Santana e Mônica Moura. Então, existe esse prazo e nós temos uma matéria gravada exatamente sobre esse tema pela agência Rádio Web. Teve início às 0h desta sexta-feira a sessão virtual de votação do recurso do ex-presidente Lula junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de plenário é utilizado para casos que demandam menos discussão entre os ministros, já que costumam seguir o entendimento consolidado do STF. No caso do recurso de Lula, os advogados argumentam que o petista não poderia ter sido preso antes do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os embargos foram julgados e rejeitados no dia 18 de abril, 11 dias depois da prisão do ex-presidente. O julgamento virtual funciona da seguinte forma: os ministros da segunda turma do STF têm até a meia-noite do dia 10 de maio para publicarem algum dos magistrados façam um pedido de vista, o caso vai presencial. O mesmo acontece se a defesa do ex-presidente pedir destaque e sustentação. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 18 minutos, aliás, 13 horas e 16 minutos. Relógio que atrasa não adianta, hein, Titonelli? Toma cuidado aí, viu? Pois é. E vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. O sol está firme, chovido nos últimos dias, segundo o nosso homem do tempo aqui, em maio ainda vai chover, né? Vamos ver se até o final do mês realmente começa a cair as chamadas precipitações pluviométricas. Portanto, não haverá chuva hoje. A temperatura estará oscilando entre 14 graus entre 42% e 77%, e já se pondo às 17h48. Tá? Se pondo cedo, o dia está ficando. Mais notícias. Tem mais uma que fala aqui a respeito do ex-presidente Lula. Vamos já mostrar desde já no início. As visitas foram liberadas, 2 visitas para Jacques Wagner e para Gleice Hoffmann. Vamos a essa matéria direto de Brasília. A senadora Gleice Hoffmann e o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, visitaram nesta quinta-feira o ex-presidente Lula, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. As visitas foram possíveis a partir de autorização da Justiça Federal, a partir da cedência do seriam recebidos pelo ex-presidente. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, ressaltou que Lula se mostrou preocupado com a situação econômica do país, a estagnação do PIB e com o índice de desemprego, que atinge cerca de 13 milhões de brasileiros. Ela partido vai registrar a candidatura de Lula para a presidência da República. 15 de agosto, nós estamos registrando o presidente Lula como candidato a presidente do Brasil. O Lula, políticos suspensos, é importante dizer. Ele está constitucionalmente com seus direitos políticos no pleno gozo. O ex-governador Jacques Wagner disse que Lula está bem, mas mantém indignação com a falta de provas para a sua prisão. Lula no Brasil e futuro trancado no federal. E ele está indignado porque sabe da sua inocência e não se conforma, principalmente depois de ser teto tirado daquele apartamento, onde nada daquilo que se dizia, e talvez por isso não se permitiu a perícia, sabendo mais ainda a artificialidade da condenação dele. Familiares e aliados políticos terão de se revezar para ver o petista no local onde está preso desde o dia 7 de abril.
Agência Rádio Web. Com informações de Curitiba, Tatiane de Souza. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 19 minutos, também conosco Flávio de Oliveira, também o Robson Santos, entre outros amigos que nós já citamos o nome. No Notícias aqui da cidade, o jornal Avaré Urgente, perseguição policial no centro de Avaré acaba assustando moradores. Aconteceu isso ontem, segundo o jornal Avaré Urgente, do Marcelinho, colaborador aqui da Rádio Cidadania. Vamos detalhar essa notícia para ver exatamente como foi essa perseguição semi-urgente. Agora sim, a perseguição policial ontem, segundo informações, por volta das 15 horas, policiais militares, no momento em que realizavam um patrulhamento pela Avenida Gilberto Filgueiras, se depararam com um motociclista em atitude suspeita. Ao tentar a abordagem, o mesmo se evadiu do local, seguindo o rumo do centro da cidade. E na perseguição, o motociclista percorreu várias ruas centrais na contramão da direção, colocando mesmo algumas pessoas em risco. Após uma perseguição implacável, o motociclista tentou retornar para sua casa no bairro Veracruz, mas nesse momento, várias viaturas policiais já estavam em seu encalço. O indivíduo foi alcançado e detido na porta de casa, da casa dele, naturalmente, não é, Tupanelli? O reportagem do jornal A Voz do Vale acompanhou a prisão com exclusividade. Ele foi conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimento sobre a fuga. Nem a PM e a Polícia Civil divulgaram detalhes da prisão. Uma nota deverá ser enviada à imprensa nas próximas horas. Várias pessoas disseram ter presenciado a perseguição. Para tentar fugir dos PMs, o motociclista teria invadido calçadas e colidido com carros. Parece aquelas coisas de filme, hein? Ou aquelas perseguições que costumam ter lá nos Estados Unidos. Maiores detalhes aí no jornal que circula no final de semana. Pois é, a Avaré, isso não é coisa habitual, né, da nossa cidade, acaba assustando um pouco, principalmente aqueles que estavam circulando pelo centro e certamente viram essa perseguição que a gente chama, 13 horas e 21 minutos. Comércio de Avaré terá horário estendido para os mães. Temos também a Maneco Dionísio, a Escola Maneco Dionísio, aliás, escola não, o Maneco Dionísio será tema de oficina de história, a nova mostra para a Segunda Guerra Mundial. Está mostrando os seus apetrechos da Segunda Guerra Mundial. Também, não sei se o Titonelli gosta, vai ter o segundo strike do Baile Fight. Será uma atração em Avaré, essas brigas, eu me desculpe, mas não estarei lá, viu, Titonelli? Sinceramente, não me apetece. Respeito quem gosta, mas eu acho que eu prefiro ver outro tipo de esporte, né? 13 horas e 33 às 22 minutos. Em nota, a Secretaria da Educação revela que creches estão adquirindo gás por conta própria. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria, mostrando aí uma inépcia, né? Uma falta de planejamento da Secretaria da Educação, da Prefeitura Municipal de Avaré. É incrível. Faltou gás, tomou atitude, eu acredito também correta, de dispensar os alunos, porque não tinha a merenda. Segundo informações, muitos funcionários estariam realizando uma vaquinha para arrecadar dinheiro e comprar gás para que as crianças não ficassem sem a merenda. A Secretaria de Educação destaca que a decisão de dispensar as crianças teria sido da direção da creche Dona Bidunga e que vem tentando há meses solucionar esse problema. Diz a Prefeitura, há meses a Prefeitura vem tentando selecionar novos fornecedores do gás tipo GLP, famoso gás de cozinha, para atender a Secretarias de Educação, Saúde e Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES. No entanto, vários pregões resultaram desertos. Por que o pregão resulta deserto? Porque a Prefeitura não tem forma de boa pagadora. Basicamente é isso, né? Não houve interessados nessas licitações, segundo a Prefeitura. O último pregão presencial foi realizado em 20 de março, mais uma vez, deserto. Está parecendo o Saara, hein? Deserto de Saara. A Prefeitura revela ainda ter adquirido gás por meio de compra direta, ou seja, sem licitação.
Diz também a nota. Em paralelo aos processos licitatórios, a Prefeitura promoveu compras diretas do produto para manter o abastecimento de unidades escolares até que a situação fosse resolvida, mas ainda assim não apareceram empresas dispostas a vender o gás tipo GLP para a Prefeitura em um contrato efetivo, levando ao esgotamento da cota legal de compras por dispensa de licitação, interrompendo novas entregas. A Secretaria destaca também que a direção das escolas e dos creches estavam cientes do problema e da disposição da pasta em solucionar a situação mais breve possível, só que está o mais longe possível, pelo jeito, né? Outras unidades de ensino ficaram sem produto, mas não interromperam as atividades, providenciando a reposição por conta própria também, o que não é correto. Me desculpe a Prefeitura, mas não tem sentido os funcionários, mesmo com boa vontade, fizeram vaquinha e tal, mas essa não é a solução ideal, né? Nem correta. A Prefeitura de estar seguindo a lei para adquirir o gás e distribuir às escolas e creches municipais. E diz aí, faz toda a alegação que tem que realmente licitar, essa coisa toda. Segundo o Departamento de Licitações da Prefeitura, o novo fornecedor teria se comprometido a regularizar a entrega emergencial de botijões até hoje, sexta-feira. No próximo dia 16, nova tentativa de selecionar através de licitação ocorrerá, então, em 16 de maio, uma nova abertura de licitação. Vamos falar de foro privilegiado. O STF votou ontem e o OAB está cobrando, dizendo que foro privilegiado deve servir para todo mundo, não só para deputados e senadores, também para o judiciário. Vamos a essas duas matérias que falam de foro privilegiado. O Federal decidiu nesta quinta-feira restringir o chamado foro privilegiado de deputados e senadores. Na corte apareceram 3 teses, todas no sentido de reduzir a abrangência do foro para os políticos. A tese que teve maioria, 7 dos 11 votos, partiu do relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, o foro se restringe a crimes relacionados à função parlamentar e cometidos durante o mandato. Todos os outros crimes seriam julgados em medida a favor de um sentimento republicano, de um sentimento de igualdade, de um atendimento de uma demanda da sociedade, igualdade e, quem sabe, ali na frente, pelo fim da impunidade. Nesta quinta, o ministro Dias Toffoli mudou o voto. Ele havia acompanhado a tese de qualquer crime cometido pelo parlamentar após assumir o cargo. Votou por amplo nos moldes defendidos por Moraes para todos, e não somente. Atingiríamos um número muito expressivo, imagino eu, de casos relativos a prefeitos, por exemplo, da Constituição Federal, perante os tribunais de justiça. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele fez duras críticas ao fim do foro privilegiado, o que, segundo o magistrado, não resolve os problemas da justiça brasileira. Gilmar acompanhou Toffoli e defendeu a revisão do foro para todas as autoridades e não apenas para políticos. Que não vislumbra nenhum sentido em restringir o debate à prerrogativa de foro decorrente de cargos eletivos. Não há razão para diferenciar cargos eletivos ou decorrentes de concurso público. A solução deve ser uniforme para todos. O STF não tem dados de quantos casos de políticos podem sair da corte para juizados de primeira instância, mas vale para crimes cometidos e relacionados ao mandato parlamentar. Há um entendimento de que políticos investigados na Lava Jato continuarão com o inquérito no STF. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota nesta quinta-feira em apoio à decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu os benefícios do foro privilegiado. A partir de agora, deputados e senadores só terão direito ao foro nos casos de crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo ocupado. Apesar de considerar a medida um avanço,
o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirma que o Brasil ainda precisa avançar muito para pôr fim ao que ele chama de república de privilégios. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, alcança senadores e deputados. O que nós entendemos é que se deva ter uma solução definitiva para todos os demais agentes públicos, agentes políticos, que são detentores da prerrogativa de foro. Hoje temos um número que ultrapassa 50 mil pessoas. Isso é inadmissível, não temos paralelo em todo o mundo. Mesmo com a decisão do Supremo, Lamáquia diz que seria importante que o Congresso Nacional aprovasse uma lei restringindo o foro privilegiado. Com a decisão desta quinta-feira, os contraparlamentares que perderam a prerrogativa de foro devem deixar o STF e ser remetidos à Justiça Comum. Mas a decisão será tomada caso a caso e caberá ao ministro relator de cada processo. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 30 minutos. Cidadania FM, 60 minutos. Abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando. Pessoal que está pelo rádio, pela internet e também pelo Facebook. E mais à tarde estaremos postando também na nossa página aí também ao vivo e a cores aí. 13 horas e 31 minutos, o Jornal do Goiás destacando que a maior parte de médicos da rede municipal de Avaré já pediu exoneração. Há um êxodo real de profissionais da área de saúde, alguns se aposentando, outros exonerando, em razão da obrigatoriedade pelo Ministério Público e pela Prefeitura de cumprimento de horário e alegam eles a questão da baixa remuneração. Para isso, a Prefeitura enviou para a Câmara um projeto que aumenta a referência do profissional médico e caberá aos vereadores discutirem essa questão, né? E cria realmente uma certa saia justa. Por que aumentar apenas uma categoria? Então, é um problema. Então, as comissões decidiram, nesta quarta-feira, chamar o sindicato para uma discussão na próxima quarta-feira, que é o dia das comissões, para definir, inclusive, a postura de cada vereador com relação a votar favoravelmente ou não a esse projeto que privilegia apenas uma categoria profissional entre todos os servidores. É uma questão polêmica, sem dúvida, e é fundamental essa discussão entre vereadores, Secretaria de Saúde e sindicato, que é o representante dos trabalhadores municipais. 13h32, mais informações aqui no Jornal do Goiás, dizendo que tem professores que têm sofrido possíveis intimidações e perseguições, uma matéria que ele está detalhando aí, e também homem acusado de estuprar filha continuará preso. Essa matéria também está aqui no Jornal Comarca, que já está circulando. O menor acusa pai de estupro, o suspeito é preso e nega o crime. Isso ocorreu exatamente, uma menina de apenas 13 anos denunciou o próprio pai à polícia por estupro. O homem foi preso na manhã de quarta-feira, dia 2, mas ele negou as acusações da filha. A menor esteve no plantão policial, onde afirmou que na terça e na quarta-feira teria sido abusada sexualmente pelo pai de 46 anos. A vítima disse que contou o ocorrido à sua mãe e que está separada do marido, do ex-marido, e reside na cidade do Óleo. A mulher imediatamente acionou o conselho tutelar, que encontrou a menina e lhe ofereceu imediato amparo, além de acompanhá-la junto à polícia. Realmente tem que esclarecer, para ver se há, de fato, culpa mesmo desse pai, dessa jovem adolescente. A Avaré já registrou 4 suicídios este ano. A Polícia Civil registrou no dia 30 de abril um suicídio de um homem de 49 anos, foi encontrado
morto em sua residência, no bairro Santana. Os indícios são de que a vítima usou de enforcamento para tirar a própria vida. Com mais esse registro de suicídio consumado, a Varé permanece extrapolando o índice nacional de mortes dessa natureza, com a média de uma ocorrência por mês durante este ano 2018. Há pelo menos 12 anos, o município vem superando a média nacional, de 5,5 óbitos para cada 100 mil habitantes, ressaltando que a Varé ainda não atingiu a marca dos 90 mil moradores, de acordo com o IBGE, que fala que a cidade possui atualmente 89.500 habitantes. Então, não atingiu, quer dizer, a Varé está extrapolando, né, essa média nacional, que a cada 100 mil habitantes seria 5,5 óbitos por cada 100 mil habitantes por suicídio. São 13 horas e 35 minutos. Usado como depósito, o restaurante do camping sofre com a deterioração. Tem a foto aí no Jornal Comarca, mostrando aí as paredes com infiltração. Realmente é uma tristeza quando acontece isso. Torneio de pesca em Avaré não aconteceu 1º de maio, mas aconteceu lá em Aras também. E a prefeitura insiste em fazer dia 17 de maio uma licitação de R$ 84 mil, que é o custo estimado, para comprar 8 toneladas de tilápia viva para jogar lá naquele lago Berta Bambart. Pois é. Vamos ver se vai continuar deserta essa licitação ou não. Ciclista sofre ferimentos após ser atropelado na Avenida Major Rangel. São notícias aí do jornal A Comarca também para vocês. Dia das Mães com Artesanato, você pode ir à Casa de Arte e Artesanato, preencher o cupom e concorrer a vários prêmios para o Dia das Mães, para a sua mamãe. Próximo final de semana, não neste e no outro, já teremos aí o Dia das Mães. 13 horas e 36 minutos. Vamos às duas próximas informações também. O outro também coloca duas matérias aí. Uma dizendo a liberação de Henrique Alves, ex-ministro de Temer, que estava preso já desde o ano passado, e também a justiça portuguesa, que se negou a extraditar um empresário português que estaria envolvido no Lava Jato e que Moro queria, inclusive desobedecendo o STF, queria que viesse para o Brasil. Vamos lá. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do MDB do Rio Grande do Norte, deixou a penitenciária nesta quinta-feira para cumprir prisão domiciliar. Ele estava detido desde junho do ano passado na cidade de Natal, quando foi deflagrada a Operação Manaus, que investiga desvios nas obras de construção da Arena das Dunas, sede da Copa do Mundo de 2014. A soltura de Henrique Eduardo Alves foi determinada pelo desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal, que entendeu já não haver motivos que justifiquem a prisão preventiva em regime fechado. O MDBista foi ministro do Turismo da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. Agência Rádio Web. Fernanda Wenzel. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto O Albuquerque. Supremo Tribunal de Justiça brasileira obteve cidadania portuguesa e tem uma certidão emitida em janeiro deste ano. O empresário é acusado no âmbito da Lava Jato pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro do empresário. Alexandre Mota Pinto afirma que o habeas corpus foi da Portugal entregar Schmidt ao Brasil já se esgotou. Além disso, a defesa do empresário olha que, por ser português de origem, Schmidt é neto de português, ele não pode ser extraditado por reciprocidade. É que Portugal não extradita cidadãos nacionais, assim como o Brasil. Outro argumento da defesa de Schmidt é que ele, caso fosse extraditado, correria o risco de sofrer tratamentos cruéis, desumanos e degradantes nas prisões brasileiras, o que fere os padrões mínimos exigidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Após a decisão de ontem de libertar Raul Schmidt, a defesa do empresário considera que o processo de extradição, que tramita no Tribunal da Relação de Lisboa, terá necessariamente que ser arquivado. Resta saber se, caso isso aconteça, Schmidt poderá ser julgado em Portugal pelos crimes que é acusado.
na 13ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba, há 2 processos contra ele por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As 2 ações penais aguardam o resultado do processo de extradição. De Lisboa, Marieta Casarré. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 3h39, Jadir Batista, lá do Rio de Janeiro, acessando a nossa página. Boa tarde aí ao Jadir, que está sempre acompanhando o nosso trabalho, a Cláudia Quintiliano Videira também, Flávio Oliveira, o Izzy Novaes, o Tabinho Araújo, também acessando a nossa página, também o Vinícius Nogueira Rodrigues, a Alda Miriam, o Gustavo Minatel, que é defensor público. Um abraço aí para o doutor Gustavo, Sueli Midori Matsuka, que trabalhou com a gente no berçário da Santa Casa, né, o Sueli. O Marcos Campanha, sempre conosco aí, boa tarde a você também. José Antônio Caminho, de Bordão, acessa todos os dias. A Márcia Rocha, Max Almeida, que faz um comentário que eu já vou ler esse comentário. Ele está se referindo ao seguinte, o Max Almeida. Ontem, no jornal de uma outra emissora, de manhã, viu, Tonara? O locutor lá, segundo o Max Almeida, mandou uma mensagem aqui para nós, fez um comentário sobre 2 vereadores de Avaré, que foram até Curitiba, dizendo que quem apoia bandido também é bandido. Isso foi dito pelo locutor lá da outra emissora, e o Max está relatando aqui na minha página. Mas depois o mesmo disse que a situação dele próprio está sendo resolvida, e um dos responsáveis por isso é o advogado Batóquio, que, por coincidência, tanto é advogado desse radialista que gosta de falar mal desses 2 vereadores, um deles sou eu, né? Entendeu? O outro é o Barreto. Daí o Max pergunta se neste caso ele, o locutor lá, também é considerado à margem da lei, porque está sendo defendido pelo mesmo advogado Lula. Então, é ele que está fazendo a pergunta. Então, a gente pede para a radialista se responda que ele também se julga à margem da lei, né? Tá? Porque está sendo defendido pelo mesmo advogado, aliás, competente Batóquio, que faz uma defesa muito séria do ex-presidente Lula, né? Tem que fazer uma defesa séria também desse cidadão que estava recorrendo lá contra a sua própria cassação lá no Supremo Tribunal. Mas esse foi o Max Almeida. Obrigado por você ter colocado esse comentário. E a gente vai tomar as devidas providências nessa questão aí, que a pessoa não pode usar o microfone de uma concessão pública da maneira como certas pessoas usam. Pensam que podem falar o que bem entende e todo dia repete praticamente os mesmos argumentos. Não é nosso feitio. Aqui na rádio a gente procura fazer um jornalismo sério, né? Tem gente que não faz jornalismo sério, a verdade é essa. Portanto, teremos certamente mais assuntos dentro de outras esferas aí para contestar essa pessoa. Marcelo Veículos está bem com a gente, um abraço para o Marcelo Veículos, e vamos em frente, que atrás vem gente, como diria o filósofo contemporâneo lá. Já são 13h42, nós vamos falar do prédio que caiu, prédio que desabou, 2 matérias aí, uma delas dizendo que o incêndio teria sido causado por um curto-circuito, e também as buscas que continuam sendo feitas lá na capital paulista, no Largo do Paissandu. O curto-circuito num cômodo do 5º andar deu início ao incêndio que provocou o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista, na última terça-feira. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágio Alves, o curto ocorreu numa tomada onde estavam ligados 3 aparelhos. Começou o incêndio decorrente de um curto-circuito. Haviam 3 aparelhos ligados numa mesma tomada. Um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão. E o incêndio, infelizmente, começou nesse cômodo que era ocupado por essas 4. No Alves, o cômodo era ocupado por um casal e uma criança estão em estado grave. 2 dessas pessoas sofreram ferimentos e foram levadas para o hospital. Uma das pessoas é uma criança com 3 anos de idade, o estado dela é grave. O pai dela
que foi quem a socorreu, tem 2/3 do corpo queimado. O Corpo de Bombeiros informou que o prédio abrigava 146 famílias com 372 pessoas, sendo 25% dos ocupantes estrangeiros. Desse total, 4 pessoas são consideradas desaparecidas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o incêndio também atingiu outros prédios do entorno. 5 já foram interditados e um deles corre risco de desabamento. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. O Corpo de Bombeiros completa nesta sexta-feira 4 dias de buscas nos escombros do prédio que desabou no Lago do Paissandu, no centro de São Paulo, após ser atingido por um incêndio. Nenhum dos 4 desaparecidos oficialmente foi localizado. O entulho chega a 15 metros de altura. 5 máquinas são utilizadas como retroescavadeiras e um trator. Nesta sexta, foram encontradas roupas dos moradores no meio dos escombros. As máquinas pararam e foi feita uma busca manual, mas nada foi encontrado. Os bombeiros também localizaram 6 botijões de gás na mesma área, o que indica que aquele ponto era habitado. Segundo a corporação, a possibilidade de encontrar alguma vítima com vida diminui no 4º dia de buscas. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h45, vamos às notícias de jornais impressos. Polícia vai investigar aluguel e invasões. Moradores relatam pagamento a movimentos de moradia e ameaça de despejo em caso de atraso. Diz aqui o jornal do Estado de São Paulo. Igreja vizinha conserva altar. Está aí a foto impressionante. Ficou realmente bastante danificada essa igreja luterana. Inclusive um órgão de 3 metros de altura e 7 de comprimento. É o Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Operação contra a lavagem de dinheiro no país. Financeiros, entre eles o Dário Messer. Por meio de offshores em 52 países, eles movimentaram mais de 1,6 bilhão de dólares. É brincadeira, hein, também. É muito dinheiro. TSE libera 888 milhões para a campanha eleitoral do fundo partidário. São notícias do jornal Estado de São Paulo. Estados em crise cobram 14 bi de reais, né, de refis da União. STF restringe foro para políticos e CAN reage. Ficaram bravos. Precisaria expandir também para o judiciário. Por que essa diferença, né? Partidos querem aprovar projetos que retiram foro das demais autoridades, inclusive membros do judiciário. Tá certo, tem que ser duela a quem duela. Pois é. Também o jornal da internet, o site UOL, bombeiros acham o primeiro corpo em local de desabamento. Polícia atuando aí nessa questão do aluguel. É bom dizer que esse prédio ocupado, ele não tem nada a ver com o MTST, era um outro grupo que fazia o comando dessa invasão. Estranhei seletividade do STF, diz Rodrigo Maia, com relação ao foro privilegiado. O presidente da Câmara criticou restrição apenas a deputados e senadores. Vaias não me farão desistir de reeleição de Temer. Pois é, está insistindo, apesar da impopularidade impressionante de Temer. O presidente comentou visita à ocupação que desabou em São Paulo. Como o dinheiro da Lava Jato saía do Brasil, Doleiros pode explicar, diz a opinião de um articulista do UOL. No Vale Tudo, pré-campanha, milionários saem na frente. Pois é, quem tem muito dinheiro vai levar vantagem, como sempre. A Prefeitura de São Paulo desiste de fechar ambulatórios médicos lá de São Paulo e readmite funcionários. Corinthians é o time brasileiro que mais corre risco na Libertadores. Vê se pode ainda, né? Estava numa nice, e o Palmeiras, o Titonelli, está mostrando competência aí. Enfim, é assim mesmo, né? O vai e vem do esporte bretão? Esporte bretão.
O governo Temer anda de lado há mais de um ano, diz presidente do instituto chamado INSPER. Trump diz ter data e local para encontro com Kim. Procurador que criticou a STF é hostilizado em voo. Carlos Fernando Lima ouviu gritos aí de corrupto e de Lula livre. Até procurador não está tendo vida fácil aí. 102 mil servidores de Minas Gerais são investigados por acúmulo de cargo. Inscrições para o Enem 2018 abrem essas inscrições na segunda-feira. São algumas das notícias do site UOL. PGR denuncia deputado Vital do Rego por desvios de recursos. General Vilas Boas diz que São Paulo deve liderar processo de resgate do país. É o que é a opinião dele, naturalmente, né? São 13h49, nós vamos encerrando a participação ao vivo. Eu vou deixar algumas notícias mais. História hoje falando do Dia Internacional de Bombeiros, homenagem a São Floriano. Também o giro mostrando que o Nobel de Literatura não será concedido hoje em razão de assédio sexual. Vamos ficar sabendo como é que foi essa história. Saúde, falando das novas regras da Agência Nacional de Saúde. E vamos dizer também que o teto de gastos definido pelo governo Michel Temer está sufocando as universidades brasileiras, não tem dinheiro para nada. E entrevista falando exatamente sobre a questão dos prédios com risco de desabamento. E também diz o urbanista que vai ser ouvido nessa matéria que não há só sentido em fazer vistoria. Tem muito mais medidas que têm que ser tomadas. Uma boa tarde a todos. Estarei amanhã apresentando o Médico Repórter às 9 horas da manhã e domingo as músicas que fizeram nossa cabeça. Uma boa tarde a todos e todas. Vamos lá. 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. Comunicar violações de direitos humanos no país recebeu mais de 390 por dia. Quase 10 mil a mais do que em 2018. Os amigos do Face, a programação continua aí na Cidadania, viu? 104.9, na internet, www.radiocidadania.com.br e também nos aplicativos para celular, para tablet, para computador, ok? Um abraço, obrigado pela companhia e tem mais toda a programação da Cidadania nesses veículos de comunicação que nós anunciamos aí. Boa tarde a todos e a todas. Podem ter ajudado no aumento das denúncias. A interpretação pode ser dada das duas formas. Eu acho que é um pouco dos dois. Aumentou, sim, a violência e também aumentou a conscientização. O ideal é que aumentasse